Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o maravilhoso Dr. Walter Treps, já remido deste programa, né? Que vem nos brindar toda semana, todas as sextas-feiras, com muito conhecimento e autoconhecimento, né? Que é bastante importante. E hoje, Walter, só um minutinho, você falar oi. Hoje o Walter vai falar o significado das eleições americanas, que está dando todo esse boom lá, né? E a ascensão planetária. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, tudo bom, Cris? É uma imensa satisfação estar com você aqui novamente. Nós vamos falar hoje de um assunto que estão todos aí, né, aguardando resultados e confirmações e tudo mais, e isso é muito importante sobre um aspecto que, na verdade, as pessoas não estão levando nem em consideração o mais importante disso, e é isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Cris? Vamos lá, então? Tudo bem, Walter? Uma honra enorme estar contigo. Você sabe que é sempre um prazer imenso. Além de você ser meu amigo, você é um grande agente transformador da sociedade. Então, para mim, sempre uma honra estar com você, viu, meu querido? Vamos começar Obrigado. as perguntas aí, pessoal, que o Walter tem muito para oferecer aqui. Bem, Walter, eu estou aqui com algumas perguntas de internautas, então eu vou dar uma lidinha aqui. Walter, o mundo está sofrendo grandes mudanças nos últimos meses e nesse ano de 2020. Esse ano 2020 é e será mais do que especial nisso? O que as eleições americanas têm de importância nessas mudanças? Bom, gente, esse tema que nós vamos falar hoje, que é um tema mais do que contemporâneo, mais do que recente, né? Ele ainda está devendo informações, devendo resultados. É um tema muito importante para as pessoas prestarem atenção que o mundo chegou no momento em que não importa a pessoa que está representando um governo, um poder no mundo, não importa um partido, não importa uma ideologia. Quando se fala de governança americana, governança das Américas, e não é só americana, nós vamos falar um pouco da americana hoje, porque é a que mais está aí em evidência. Nós estamos aguardando com uma certa ansiedade o resultado, está se questionando um resultado que já tinha sido, até vou dizer, com uma falta de boa-fé, divulgado, né, precipitadamente, então isso está sendo revisto e tudo mais, mas o que acontece? As pessoas precisam prestar atenção que a decisão sobre um governo, como o governo americano, não está relacionado à ideologia, não está relacionado a partido, está relacionado à sobrevivência, à manutenção da humanidade enquanto espécie, enquanto um povo livre, ou mais livre, né? Porque a liberdade ainda não é uma realidade universal no planeta, mas daqueles que ainda podem, por as suas circunstâncias de vida, ter um pouco mais de liberdade, é disso que a gente está falando. Né? Então, hoje nós vamos falar, e tem que ficar muito claro que aqui não tem-se partido, não tem-se ideologia, mas tem-se a ideia de que o resultado de uma eleição americana pode indicar o rumo do que acontecerá no planeta, inclusive o rumo relacionado à paz. A simpatia pela pessoa, a simpatia pelo partido, a simpatia pelas ideias, isso não importa agora. Por quê? Porque a nossa missão daqui para frente é simplesmente exercer a ética, o amor incondicional e os nossos valores. Quem vai nos falar, e quando a gente fala de espiritualidade, que a gente fala de Confederação Galáctica, quando a gente fala da Federação Galáctica e se fala de planeta, quando eles estiverem realmente prontos para falar tete a tete conosco, eles não vão querer saber de ideologias, não vão se interessar por isso, não vão se preocupar com isso, não vão se preocupar com as nossas classificações, se a gente aceita gênero, se a gente quer classificar pessoas, porque elas têm algum tipo de aspiração ou desejo pessoal diferente, nada disso vai importar para eles. Para eles vai importar a ética, né? Os maiores valores que nós sempre tivemos
na nossa sociedade humana valores. Valores, quando a gente diz, é algo que nos custa caro no melhor dos sentidos. Não são valores materiais. São valores, por quê? Porque eles esperam que nós tenhamos, né, uma missão relacionada ao respeito por nós mesmos, ao respeito pela espécie humana, ao respeito por cada um de nós. E é isso, né, que eles esperam, né, de uma resposta de qualquer governo que venha a vencer aqui no planeta, dentro do poder ou da expansão, ou da dimensão que é um governo como o governo americano. Né? Então, isso que importa. Então, quando nós tivermos realmente o contato com eles foram muito claros. Quem não tiver ética, quem não tiver amor no coração, nós saberemos para onde levar ou para onde mandar, né? Porque eles não vêm aqui impor nada, eles não vêm aqui obrigar a gente a nada, mas eles vêm participar de uma missão terra, que é de ascensão, que não cabe mais essas discussões, que não interessa um partido, que não interessa uma ideologia, que não interessa a sua vontade pessoal, né? Se você tiver amor no coração e princípios e valores, você está dentro da, vamos dizer assim, da vibe, né? Você está dentro da onda, você vai fazer parte. Se você não tiver, você pode ser até alvo, né, de uma separação inusitada, né? Que muitos falam, poxa, mas o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? Você não vai ter lugar aqui no planeta. Então, quando se fala de vencer uma eleição num país como os Estados Unidos, não está se pensando, né, na figura do presidente, na figura daquele líder, está se pensando naquilo que você pode perpetuar e continuar em termos de planejamento para a humanidade. E o referencial disso, gostando as pessoas ou não, tem pessoas que não gostam dessa ideia, tem pessoas que têm certas pensamentos em relação aos americanos, esqueçam isso, porque a gente, gostando ou não, está vindo por lá. Eles estão representando essa conexão, eles estão representando essa ligação. Né? Então, não adianta você, né, falar, não, porque é o imperialismo e tudo mais. Isso existiu? Existe. Eles tiveram que abrir mão disso, ou estão tendo que abrir mão? Também estão. Eles tiveram que mudar, estão tendo que mudar a sua forma também de agir no mundo? Também. Tanto quanto qualquer um de nós. Agora, o que é importante perpetuar o que já se iniciou. E o que esse governo que está lá, que pode ser, né, o governo que vai ser reeleito, né, dentro das perspectivas de uma reanálise aí de publicação de resultados e tudo mais, esse governo já fez coisas que as pessoas nem imaginam em prol da humanidade, né, no sentido de nos proteger, de nos retirar do que a própria Federação Galáctica diz, do governo profundo. Eles usam exatamente, né, esse termo, governo profundo. O que é o governo profundo? Né? Aquele que vai tentar, e está, inclusive, tentando voltar a dominar o planeta, voltar a dominar as pessoas, manter as pessoas no estado de escravidão e por aí afora. E, por uma razão que a gente não tem todas as informações precisas disso, mas o que tem se dito, né, por mensagens da federação, que o interesse deles não é mais manter uma parcela da humanidade ativa em detrimento de uma escravidão. Como eles perderam, a intenção deles agora é o extermínio de 100% da humanidade, acabar com o planeta. Isso é uma mensagem que se recebeu aí faz uma semana. Eu fiquei meio estarrecido e preocupado, porque antes a ideia era separar uma maioria que ia ser retirada do planeta, porque não conseguiriam dominar da forma que querem, mas como eles faliram nisso, agora a ideia é outra, e a gente precisa prestar muita atenção, porque isso é muito sério, não é uma questão de crença, é uma questão de realidade. As pessoas precisam assimilar que o mundo está mudando e não está naquele caminho tradicional que a gente conhecia, né, o nosso próprio caminho. Para ter uma conexão no universo, você precisa ser muito maior do que a gente está aqui. A gente nunca viu um tempo tão desequilibrado, né? Eu falo até por conta do que eu vi dentro do meio político, sabe, Walter? Eu estive muito perto
e eu vi muita coisa assim, muito errada. Mas, enfim, vai ser um papo para outra hora, porque o Walter tem muito que nos explicar aqui. Walter, a eleição de qualquer dos candidatos americanos terá o mesmo efeito para o mundo e assim para a humanidade? Então, eu já dei uma antecipada aí nesse item, né, nessa pergunta. Claro que não, claro que não. E aí não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta dizer esse cara é pró isso, é aquilo, ele levanta essa bandeira, eu não levanto bandeira de nada, absolutamente. Há muitos anos que eu deixei de fazer isso. Eu levanto a bandeira da ética, do desenvolvimento ético do ser humano. E se não for, né, se não for a manutenção do governo anterior, né, na liderança americana, ou seja, a reeleição do Donald Trump, nós teremos uma revolução no sentido péssimo, negativo, em relação ao que se pretende na humanidade em termos de desenvolvimento. Isso porque o que se iniciou, saibam todos, não tem volta. Não tem volta. E se não for possível a manutenção de um estado mais elevado de vibração, um estado mais elevado onde se retira, né, o ser humano como escravo do planeta, onde não se usa o ser humano como objeto para magia negra, onde não se coloca seres frágeis que não têm defesa como objeto de uso, que era o que estava acontecendo, né? Sim. Se isso voltar, aí eu não tenho nem resposta para saber como é que vai se lidar com o ser humano e com o planeta. Então, é necessário, é imperioso que se mantenha, porque deve se manter um plano, uma operação, projeto Storm, operação Storm, tanto se falou aí, né, ao longo do último ano, porque isso tem revelado a necessidade, né, de sanear o mundo dessa violência, desses problemas. E o governo que disputou aí, que se disse vencedor, ele não tem aspiração nenhuma para isso, ele não cuida disso, ele desconhece isso, né? E aqui eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma coisa bastante complexa, mas quem não sabe o que é, estude o que é um double. Se você souber o que é um double, você também sabe o que está. Você vai entender melhor o que está acontecendo nas eleições americanas, né? O double é uma criatura que representa uma figura que nem existe mais. Ele está ali e ele é totalmente comandado por quem tiver vontade ali, ou quem exerceu a sua vontade obscura, né, e por trás dele, e ele só usa aquela figura, né, aquela figura que já nem existe mais, ele está ali representando. Então, vamos pesquisar o que é um double, vocês vão entender, porque um deles lá é um double, né? Então, isso é muito grave, isso é muito complicado, e as pessoas vão saber disso em detalhes aqui, daqui uns tempos aqui, que não vai demorar muito, porque mais a mais o mundo vai ter que ser esclarecido do porquê que é necessário manter um determinado status hoje em dia para que você consiga libertar de fato a humanidade. E é libertar de parte dela mesma, da parte ruim dela mesma, né? De que ela mesma, enquanto humanidade que vota, né, naquele que quer a coisa para baixo, na libertinagem, na falta de ordem, né, nas coisas que enfim, não produzem nada, né, os sistemas que não produzem nada, né, que ferem a livre iniciativa, que ferem a capacidade das pessoas criarem riqueza, né, e tudo isso vai indicar um caos, porque uma parte, as pessoas precisam prestar atenção numa coisa muito interessante que a gente estuda há muitos anos, que uma parte da governança mundial ela está exercendo o que a gente chama de entropia. O que é entropia? Entropia é a única equação da física que nenhum físico teórico contestou até hoje. Todos eles concordam que ela é exata, né? Então, quem quiser estudar o que é entropia lá na física vai entender, mas o que é a entropia social? É quando sistemas se unem para se autodestruir, né? Então, uma parcela da humanidade está dessa forma.
se aceita conceitos e atitudes e se destrói a célula familiar no mundo já há muito tempo. Quer dizer, a pessoa fala a verdade, ela é presa, ela é atacada. Agora, recentemente, um jornalista, eu acho que era um jornalista alemão, estava falando sobre lá o lockdown, alguma coisa. Hoje eu vi o vídeo, arrombaram a casa dele, a polícia fez ele deitar no chão. Isso foi parar na internet. Quer dizer, agora quem manda fazer isso? É o governo profundo. São as pessoas que exercem essa entropia. E aí, explicando rapidamente para o nosso ouvinte aqui o que é entropia, né, para também não ficar falando difícil e não sabendo o que é, entropia é um estado em que se restabelece tudo à sua origem na natureza. E a entropia para o ser humano, ela é destrutiva, porque você envelhece, você mata, você destrói. E num sistema governamental onde uma parte é entrópica, ela quer destruir o sistema, ela quer destruir as pessoas, né? Agora, a troco de quê? Eu nem vou discutir, porque isso já tem que estar superado. A troco de quê faz isso? Não precisa nem usar a razão. Então, usar o que a gente tem que trazer as pessoas que querem participar, né, de uma evolução, de um crescimento, de uma ascensão, e o resto a gente precisa lamentar. A gente pode sinalizar para que eles venham junto, mas uma parte não quer vir junto. Agora, a gente não pode deixar que essa parte entrópica, né, derrube o resto, que é o que eles estão tentando fazer. É verdade. Inclusive, aqui em São Paulo também a gente viu, a gente vê aí no meio jornalístico, né, eu sei porque eu estou no meio disso, que estão questionando as urnas também, né, o maior estado, né, da nação, tendo uma problemática de eleição, de fraude eleitoral na cara dura, né? Bom, mas vamos lá, Walter. Por que há essa disputa acirrada com descrédito dos resultados, do teu ponto de vista? Então, a disputa com o descrédito, ela vem justamente da ideia do caos. Vamos criar o caos, vamos criar confusão, vamos deixar todo mundo embaraçado, vamos falar que ganhamos e acabou, passa por cima. O sistema de comunicação no mundo nos apoia nisso, então vamos soltar que a gente ganhou, acabou. Ah, não ganhou? Não sei. Entendeu? Eles não querem mais que a gente pense sobre o aspecto do certo, do racional, do ético. Não. Eles querem forçar de uma forma assim, sem precedentes, uma situação, né, que impõe ali e sem lógica, sem nada. Tanto é que a gente está vendo esses resultados absurdos. Hoje a gente está no mundo dos absurdos. A gente vê pessoas que têm voz na mídia dizendo coisas assim que não tem o menor sentido. A gente chega a pensar que é fake, mas quando você vai ver, não é. O sujeito falou aquilo. E sem pudor nenhum. Quer dizer, fazer papel de retardado, né, no meio de político tal, faz parte de um jogo. E que se ele conseguir reunir um grupo suficiente atrás dele, ele vai ser eleito. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a humanidade vai lidar com isso? Por isso essa disputa acirrada. Mas não é uma disputa acirrada. É que quem realmente tem a legitimidade para agir, vendo a coisa desmoronar por mensagens falsas e um monte de coisas, né? Então, isso é o tal do nosso governo profundo, que o pessoal fora do planeta reconhece isso, vê isso e classifica dessa forma, tentando mais uma vez a última, né, segundo o que dizem para nós, e assim a gente espera, né, numa última tentativa, né, de dominar o planeta da forma que eles querem. E isso está sendo saneado, está sendo retirado, e eles estão reagindo, usando todas as ferramentas que eles pensam ter, e agora, essa última é causar o caos, causar dúvida, dizer que negar a teoria do sim ou não, né, que a gente tanto estudou isso já há tanto tempo, né, como você causa, né, o descrédito ou o desinteresse de um assunto, você afirma e nega ele ao mesmo tempo.
Porque aqueles que negam nem afirmam. As mídias, elas não têm, as grandes mídias do planeta, elas, né, não vou nem aqui entrar muito no mérito, porque a gente também usa a mídia, né, a gente usa a comunicação, mas elas têm feito um trabalho complicado nisso, né? Tem Principalmente deixado as as grandes pessoas... mídias, né? Exatamente. Principalmente as grandes mídias que poderiam trazer uma condição mais ética, clara, objetiva, não. Ela distorce todo o fato. A gente percebe isso e é proposital. É proposital. A gente sabe que é proposital, porque eles querem que ocorra o caos e que acabe a classe média, inclusive, né? Vamos lá, Val. Sim. O que a eleição americana hoje resultará entre a humanidade e os acontecimentos ufológicos? Bem, aqui eu vou ser um pouco pretensioso, deixar muitas pessoas um pouco aborrecidas, mas as eleições americanas, elas vão caminhar para um estado de coisas que não vai ser esse cara aí que publicaram aí que ganhou e tudo mais, por conta de tudo que a gente já conversou hoje. E os eventos ufológicos, quando a gente fala de ufologia, também eu vou chamar os nossos ouvintes aqui para acender um pouco a compreensão, esquecer espaçonave, ser aquela ufologia casuística, caiu a nave, eu vi no céu, piscou a luz, para com isso. A ufologia importante para o planeta é aquela que você tem a conexão, aquela que você se comunica, aquela que você recebe mensagens, entende o processo, coisas que a gente faz há mais de 20 anos, que a gente lê, que a gente recebe mensagens, que nós também, nós, digo eu, a Cris, todo o Grupo Cron, todas as pessoas que estudam isso, mas estudam essa ufologia de conexão, não de casuística, né? Porque nós nunca fomos muito interessados em ficar buscando luzinha no céu. A gente fez vigília, participou disso, gosta disso, mas não é esse o foco. O foco, quando eu falo ufologia de conexão, é aquela em que você conversa com o pessoal do universo, recebe informações importantes deles. Então, esta conexão, sim, é que importa no resultado das eleições americanas. Né? Eles, sim, também têm uma expectativa em relação ao que vai acontecer lá. Porque se não acontecer de acordo com o programado que eu digo, não é que eles vêm aqui e falam a gente quer desse jeito. Programado em termos de ascensão, aonde vai se encontrar um caminho de espiritualização, de elevação do ser humano em quarta e quinta dimensão, de sensibilidade da realidade, onde você começa a enxergar a realidade, né? E a realidade não, a verdade, né? A verdade, você começa a se comunicar de uma outra forma e entender o mundo de uma outra forma, né? Se isso não for possível, né? O resultado, eu acredito que o resultado vai ser bastante prejudicial e bastante complicado. Então, quando a gente fala de eleições americanas, o governo americano e ufologia hoje, existe uma coisa totalmente diferente, né, do que foi a ufologia dos outros governos, quando se começou a registrar fatos, atos, comunicados, desde lá da época do Roosevelt, do Truman, do pós-guerra, na década de 50, isso é uma história. Hoje, a conexão é outra. Hoje, a ligação é outra. A ligação hoje não está relacionada a fazer foguete, não. Tá? Acordem para isso. Né? O tipo de conexão que a gente tem não é tecnológica nesse nível. Né? A tecnologia que vamos ter contato é uma tecnologia impensável. A gente não tem ideia da tecnologia que eles estão aguardando para dividir com a gente aqui. E é uma tecnologia também relacionada a conhecimento, não é uma tecnologia como a gente tem hoje, que talvez 80% do planeta não entenda ela. Né? Será algo em que todos nós vamos ter um acesso e um conhecimento e até uma consciência maior do seu uso e da sua serventia, uma serventia mais ética. Então, isso sim é a ufologia que nós estamos vendo e que importa na eleição americana. Legal, Walter. Vamos lá.
Você, no seu ponto de vista, estamos de fato no limiar de uma transformação que depende realmente dessas eleições, então? Com certeza, com certeza. Também outro fato que eu quero aqui, eu não quero politizar a nossa live de hoje, não quero politizar nada, porque a gente sabe que o ser humano não está nem preparado para isso. A gente vê as disputas, as discussões que tem em cima da politização de assuntos, né? Mas eu tenho uma mensagem para dar para quem não viu ainda, não percebeu, que o futuro da humanidade está no eixo das Américas, entre a América do Norte e a América do Sul, né? São dois polos, nesses dois polos, esses dois eixos, é o futuro da humanidade em termos dessas conexões e dessas comunicações e do rumo que a humanidade vai tomar, né? Aqui também a gente não tem espaço nem tempo para falar, né, como funciona, né, a expressão espiritual na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Então, essa expressão espiritual tem uma diferença em relação à expressão espiritual das Américas. Por isso que está em tanta evidência, né, o Ocidente no momento. A América do Norte e a América do Sul. Os dois polos que estão sendo utilizados e serão utilizados como uma linha de conexão para a mudança consciencial do planeta, né? Não será só aqui, será no planeta todo, mas o início e a ligação, ou seja, a tomada principal, vamos chamar assim, para entender, né, onde está o plug da coisa, é na América do Norte e América do Sul, né, as duas Américas aqui, dos dois lados. Então, sem citar nome, sem citar partido, sem citar governo, é assim que está funcionando, e assim que vai caminhar, né? Então, esqueçam um pouco nomes, ideologias e partidos e pensem no planeta, pensem em nós, porque nós, enquanto humanidade, né, nós precisamos ser governados e ser governáveis para nós sobrevivermos a nós mesmos. Por isso, esse grau de importância. Isso aí, Walter, está certíssimo, é isso aí. Qual a missão ou o papel dos líderes das Américas no plano de elevação planetária, assim, da humanidade? A principal missão deles é resgatar o ser humano enquanto ser vivente, né? Mantermos nós com o nosso, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa que vai ser até difícil de alguns entenderem ou talvez até aceitarem, mas nós vivemos uma realidade hoje, de uns tempos para cá, de um individualismo enorme. As pessoas, os jovens, né, pensam muito no eu, no meu, só que ao mesmo tempo que esse processo foi meio que implantado, despertado, obrigado, feito uma espécie de lavagem cerebral na juventude para que isso acontecesse, nós perdemos a nossa individualidade enquanto o respeito a si mesmo. Essa é a missão dos governos. O que é esse respeito? É você entender que você é baseado em valores, princípios, numa célula familiar, que você precisa ter o direito de viver a sua vida sem que um outro ser, né, traga para você apologias comportamentais, mudanças de conceito, expressões deturpadas, tudo isso é algo que tem que ser, vou usar uma palavra meio forte, mas banido do planeta. Ou seja, você é obrigado a respeitar 100% da humanidade, e 100% da humanidade é obrigado a te respeitar. Isso significa o quê? Viva a sua vida, construa a sua vida e dê o seu melhor. Agora, não leve isso, não leve o que você é, ou que você deseja, principalmente aquilo que sai de um conceito de valor essencial, querer mudar o seu próximo, querer dizer a ele, né, que taras, que desvios, que coisas, né, que não fazem parte da essência humana, né, devem ser, inclusive, colocadas nas crianças, colocada em conceitos de valor, de sociedade e tudo mais. Esse é o papel dos governos atuais. Esse é o papel do governo do polo
né, norte, sul, que eu acabei de dizer das Américas, né, retomar os valores essenciais do ser humano. Aqui não está se dizendo que quem quer que seja não possa se expressar. O que está se dizendo, e fique bem claro, mas bem claro, porque isso é muito sério, cada um precisa viver a sua vida com respeito e respeitando o outro, né? Ninguém precisa de bandeiras, ninguém precisa de apologias disso ou daquilo, né? Nós precisamos, né, amanhecer cada dia, né, com os nossos valores e com a nossa essência. E é isso que esses dois governos que são tão atacados, né, um que está prestes ou aí a reassumir, né, outro que permanece governando o Brasil, por exemplo, estão sendo tão atacados, né, são tão desmoralizados, são tão derrubados, por quê? Né, porque esse valor essencial, né, ele foi mitigado, ele foi posto ao lado, porque a partir, né, da entropia de um grupo do planeta, né, se espera o quê? Que as pessoas fiquem confusas, que as pessoas tenham que discutir diuturnamente, né, conceitos que não fazem parte absolutamente da sua vida, não tem isso nelas, né, não nasceram dessa forma, não aceitam isso, mas elas são levadas a ficar convivendo com isso. Recente, a questão de anos atrás, antes de esse novo, nem tão novo, mas esse governo atual brasileiro assumir, nós diuturnamente precisávamos discutir questões, né, relacionadas até ao próprio ser humano, que não nos pertenciam, não nos pertence. Agora você vai falar, não, você é preconceituoso, você discrimina. Não discrimina ninguém. Não é preconceito. Só que você tem direito de viver a sua vida dentro dos seus valores essenciais, e é isso que, voltando no ponto, né, voltando na pergunta, é o que esses dois governos têm como missão no planeta. Aí as pessoas precisam realmente acordar e despertar. É isso aí, Walter, é isso aí, porque, afinal de contas, o respeito é o princípio do verdadeiro amor. A gente não consegue conhecer o amor se a gente, primeiramente, não aprender a respeitar, né? Mas é isso aí, Walter. E eu acredito que o nosso país ele tem que fazer jus à bandeira. Sem ordem e sem progresso, a gente não chega a lugar nenhum. Essa é a minha opinião sincera. E, Walter, e se não se concretizar, quais são as consequências? Então, as consequências disso é o caos. E eu vou aqui dividir com os nossos ouvintes uma coisa muito triste que eu vi, que eu nunca tinha ouvido isso, e olha que eu acompanho isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu presto atenção, eu não sou canalizador nem nada, mas é pesquisa, é leitura, ouvir áudios, tudo da Confederação e da Federação Galáctica. E eu ouvi recentemente algo que me deixou muito triste, que eles nunca tinham dito isso para a gente, que se essa missão Terra de ascensão não acontecer, o planeta Terra não vai pertencer mais ao ser humano. Eles também não têm resposta para isso. O planeta Terra não pertence mais ao ser humano. Ou ascende a uma dimensão dentro desses valores que eu estou falando, ou o planeta não vai pertencer mais ao ser humano. Eles nunca tinham dito isso, até porque muita gente pode falar, esse cara é doido, fica falando aí de Federação Galáctica, nunca ouvi falar disso, tá? Vai ver que é né? Pode questionar o que eu estou dizendo, mas como é que você sabe que você está recebendo uma mensagem da Federação ou da Confederação? Todas as mensagens deles nunca julgaram a humanidade, nunca acusaram a humanidade, muito pelo contrário, a maior parte delas reconheceram o nosso valor, colocam perspectivas positivas, dizendo para nós que nós somos vencedores, que nós vencemos, que nós que estamos encarnados hoje aceitamos o maior desafio da humanidade, que é essa mudança, né? Que é essa mudança
vibracional, porque saibam vocês que até o século XX o planeta girava em torno de uma coisa mediana, né? E aí andava-se a cavalo, né? Em carroça, as pessoas viviam a sua vida durante séculos. De repente explode no século XX uma mudança tecnológica, intelectual, as pessoas fazendo faculdades, estudando, criando ciência e tudo mais. Isso tudo é uma mudança que é realmente da nossa era. Né? O homem e a mulher do século XX, do século XXI, aceitou isso, participou disso. Não só somos nós, tem todos os nossos antepassados que encarnaram aqui no século XX, trabalharam em torno dessas mudanças, contribuíram com isso, já tem um padrão consciencial diferenciado e tudo mais. Então, vejam, se essa ascensão, que é um trabalho, né, já previsto, já estava no cronograma, não for possível acontecer, nós vamos ter um planeta que não vai pertencer ao ser humano. Aí vai me perguntar, e quem vai morar aqui? Né? O dono da sabedoria pode responder, eu não tenho essa resposta. Agora, eu tive, né, não vou dizer a tristeza, mas a consciência, né, a percepção de ter lido, né, uma mensagem deles que eles chegaram nesse ponto, porque hoje eles também têm uma certa preocupação com o que eu falei lá no início, que é a nossa entropia, parte de nós que quer a autodestruição, que quer se manter num padrão vibracional denso, que acredita que é explorando, que matando, que usando o ser humano, o seu próximo, né, como uma ferramenta ou de prazer, ou de ascender a riquezas materiais, ou de poder, seja o que for, essa parte entrópica tem que ser realmente sublimada, ou ela sobe, né, a um padrão mais elevado, ou ela se retira. Agora, se nós todos nos entregarmos a essa entropia, aí entra essa mensagem que eu deixo para vocês, que é muito importante, né? Vamos pensar, porque senão ninguém vai morar aqui, ninguém vai ficar aqui. E, inclusive, eu tenho também uma outra coisa a dizer, que eu achei muito interessante essa semana, chegaram e me questionaram, o que é um ser desperto? Né? A gente ouve muito que as pessoas falam, eu sou desperto, ou você precisa despertar, e eu tenho uma resposta bastante objetiva nisso, é muito fácil você perceber se você está desperto. Existe um dito popular que diz assim, se a carapuça serviu, use. É isso. Então, quando você escuta uma mensagem e você se coloca nela, uma mensagem de ascensão, e você percebe que ou você está nela, ou você não está nela, você está desperto, ou você está despertando. Agora, quando você escuta reiteradamente, né, lives, pessoas, não somos só eu e a Cris, tem centenas de pessoas, né, nas lives falando sobre ciência, sobre mudança, sobre ascensão, e você não percebe nada, isso não te toca, não te faz diferença, é aí que está ser ou não ser desperto. E também existem outras formas de se perceber estar desperto ou não. Muitas vezes você está falando, né, de determinadas atitudes num grupo de pessoas, e você está falando exatamente de algumas pessoas que estão no grupo, e está todo mundo concordando com você, achando que você está certo, mas você não está percebendo que é ela, a pessoa. Né? É ela que precisa mudar, é ela que está dentro desse conceito. Isso falando do ser humano enquanto sociedade, bem pertinho de nós, isso não precisa ir lá para os planos de ascensão, não. Isso é dentro de casa, às vezes, no grupo de amigos. Né? Eu pertenço a grupos, né, de estudo, grupos que se reúnem, e a gente tem diferentes pessoas, diferentes atitudes, algumas atitudes que realmente atrapalham, que tentam puxar a gente para trás, e você mostra, você fala daquilo, a pessoa concorda com você, acha que você é um gênio, só que ela não percebe que você está falando dela. Né? Então, vamos despertar, vamos entender isso. Né? Eu mesmo fui professor durante muitos anos em universidade, e muitas vezes eu falei das ferramentas de manipulação para os meus alunos, e falei dos grupos de manipulação. Minha sala de aula toda, né, concordava comigo, só que não percebia que eu estava falando deles. Eles não percebiam, eles achavam que quando a gente falava de grupos de manipulados, a gente estava falando do vizinho. É o outro que está assim, eu não. E não é assim.
Então, a gente precisa realmente fazer uma autocrítica, se colocar no contexto e perceber o processo. Sim. Que aí a gente pode ser desperto e pode despertar. Despertar não é fácil, não é gostoso, não é uma coisa, né? Não é uma brincadeira, não é um lazer, não é uma diversão, mas é necessário. Verdade, e dói, crescer dói, né, Walter? Não é brincadeira, não, porque a gente conseguir se enxergar da forma que nós somos, para que a gente possa trazer uma reforma íntima de dentro para fora, não é fácil, mas é necessário. Walter, eu tenho mais três perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue responder. Nós temos aí 40 minutos, até só 5 minutos. É possível não atingirmos as metas que aparecem, que abracem as mudanças necessárias? E se isso acontecer? Espera que eu vou fazer as três já para você responder, tá? Senão não vai dar tempo. O que os nossos contatos com a federação ou confederação traduzem desses acontecimentos? E o que temos de fazer para isso ser real e imediato? Diz aí, Walter. 5 minutos para isso. Um pouco de tudo que está aí, a gente falou no contexto geral, né? Em relação a eles e nós, a expectativa deles em relação a nós, a expectativa deles sempre foi a melhor que você pode imaginar. Eles pensam de nós o que nós não conseguimos pensar de nós mesmos. Eu estou falando de nós mesmos enquanto o eu, né? Nem o meu outro. Né? O meu outro eu critico, eu falo, a humanidade, as pessoas, eles não pensam nada disso. Eles têm um resgate amoroso com a humanidade fantástico. Eles têm uma expectativa super positiva, eles têm certeza de um monte de situações em relação a nós. Só que, é claro, eles respeitam o princípio da não interferência e o princípio do livre-arbítrio. Eles falam, olha, estamos vendo as coisas acontecerem, mas se for a vontade de vocês, pode não se completar do plano que a gente tem, né, da expectativa que a gente tem. Né? E se as coisas não acontecerem, como a gente já comentou anteriormente, né, será que esse planeta vai ser habitado pelo ser humano? Quem é que será que vai ficar aqui? Talvez eles preservem os animais, né, que são bichinhos, os nossos bichinhos, eles vivem, né, de uma forma pelo menos mais harmônica, né, do que nós. Com a sua consciência, alguém vai sobreviver aqui para depois, né, retomar uma ideia de vida aqui. Mas nós não podemos permitir que chegar ao ponto de nós mesmos, né, nos banir daqui, né, como espécie, como gente. E volto para vocês a mensagem importantíssima que acho que é a web de hoje, é dizer para vocês, né, pensem no global, pensem na nossa conexão com o universo. Né? Isso não é um discurso, isso não é coisa de gente new age ou de pessoas que não têm racionalidade, isso é muito racional, isso está muito ligado com a inteligência humana, com tudo que nós temos de valor. O que precisa as pessoas abrirem os olhos e falar, poxa, isso é um fato, isso está acontecendo, isso faz parte de nós. Né? Chega de ficar pensando que a razão só está no livro, só está na academia de ciência, está também, faz parte também, mas é hora de acordar, de abrir os olhos. Quem ficar brincando, quem ficar zombando, quem achando graça, né, de tudo que está acontecendo, vai se surpreender, porque isso vai se tornar uma realidade, e uma realidade que muitas vezes não vai dar mais tempo. Eu falo muito para as pessoas que eu conheço, que ainda têm certos vícios, certas manias, certas coisas que lhe trazem para baixo. Não dá mais tempo. Não é questão, porque às vezes eu também sou alvo, né, de chacota. Porque o Walter, ele é muito assim, o Walter não tem tolerância a isso, não tem tolerância àquilo. Eu falo, gente, não é uma questão de você tolerar. A leniência com as coisas da vida, as coisas muito mundanas, não te dará tempo de você participar de uma coisa melhor. Então, acorda. Se você tem vícios, dá um jeito, pensa, repensa sua vida. Esses vícios não vai te permitir você se conectar, você ter uma relação mais pura. Tem gente que vai na igreja, que vai não sei aonde, tal, e está cheio de vícios, acha que uma participação num grupo aí, né, onde ela acha que está comprando ingresso para algum lugar, não está comprando nada. Ela está passando o tempo dela e não está evoluindo. E tem gente que tem muitos anos de participação, não estou falando só das religiões, participação de grupos também, outros,
né, que acham que estão numa ascensão, só que no dia a dia elas continuam a pecar contra elas mesmas. Então, eu digo para vocês também, não tem mais tempo, não dá mais tempo de ficar esperando. Faça a partir de agora. Acabou, desligou o celular aí, ou desligou a live, vai procurar ver em si aonde está o seu caminho de despertar, o que você pode fazer, né, para ter a possibilidade de ter uma conexão. Então, resumindo, é isso. Bom, nós estamos passando 11 segundos aí, mas eu quero agradecer ao Walter imensamente, a você que nos assiste, e volta próxima semana com a gente aqui, toda sexta-feira, trazendo essa bagagem de conhecimento, de autoconhecimento, e dando esse alerta, né? Porque se Deus quiser e Ele quer, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos. Certo, Walter? É isso aí. Que assim seja. Gratidão, viu, Walter? Gratidão, TV Galáctica. Gratidão a você que nos assiste. Até a próxima sexta, pessoal. Gratidão.